Dengue, mais 2 vítimas são confirmadas. O mosquito matou 31 pessoas no Distrito Federal só este ano. Interdição, risco de desabamento, muda a prioridade do governo. E as obras de melhorias da rodoviária ficam para setembro. Cocaína em avião da FAB. A aeronáutica quer saber se o militar já havia transportado drogas antes e se a mala dele passou por raio-x aqui no Brasil. Muito boa tarde para você, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Sabe aquela passagem bíblica do atire a primeira pedra? Pois é, que atire a primeira pedra quem nunca deu uma espiadinha no celular, aquela espiadinha básica ao volante. 1 em cada 5 brasileiros admite o hábito perigoso. Mas aqui vai um dado para te convencer a pensar 2 vezes antes de fazer essa besteira. Desviar a atenção para o telefone no trânsito aumenta em 400% a chance de acidentes. No trânsito, enquanto espera o semáforo abrir, é comum ver motoristas utilizando o celular em ligações ou para envio de mensagens. Às vezes, até dirigindo, a cena se repete. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 5 motoristas assume que usa o aparelho enquanto está no volante. Muitos até tentam justificar a escolha perigosa. Nesse mundo corrido, deixa a criança em casa e acaba pegando o celular. Sempre tem uma desculpa, né? Errado, mas virou uma prática comum. Querendo ou não, a gente pega para ler uma mensagem e é errado, né? Sim. E às vezes é só no semáforo ou às vezes é dirigindo também? Não, mas é quando eu paro. Dirigindo eu não consigo. A pesquisa aponta que pessoas entre 25 e 34 anos e com maior escolaridade são as que mais assumem esse comportamento de risco. Quem tenta seguir a lei e afirma não utilizar o celular enquanto dirige, conta. Flagrantes se tornaram parte do dia a dia e acidentes são comuns. Direto a gente vê passando e a gente que vive também no trânsito vê, né, constantemente o pessoal mexendo, teclando direto, então o uso mesmo está sendo recorrente, né, mesmo. Mas você fica contra isso? Eu sou contra. Eu trabalho com aplicativos, porém a gente tem que ter o máximo de cuidado porque é um problema muito sério isso aí, tem causado muita morte porque tira a atenção total do motorista. Só que no DF, de janeiro a maio deste ano, o Detran multou mais de 22 mil motoristas pelo uso do celular ao volante. Além disso, a capital foi o local que mais contabilizou multas por excesso de velocidade. Para tentar conscientizar o motorista, o Detran busca realizar campanhas educativas que mostram a importância de evitar o uso do celular. Mesmo assim, as multas são frequentes. Cada infração pode gerar até 7 pontos na carteira. A infração passou a ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na carteira, cujo valor é de R$ 293,47. E o ato de falar ao celular permanece uma infração de natureza média, que são 4 pontos na carteira, cujo valor são R$ 130,16. Além do uso do celular, as maiores causas de acidentes no trânsito são consumo de álcool e excesso de velocidade. São as 3 principais causas de acidentes, e alguns estudos comprovam isso. A pessoa precisa ter o máximo de atenção, os valores das multas são pesados, mas a consciência deve vir em primeiro lugar, porque pessoas podem se arriscar e até arriscar a vida de outras pessoas em relação ao trânsito. 2 mulheres foram presas com doces recheados de maconha na 410 Norte. O flagrante foi feito durante uma batida surpresa da polícia em bares do Plano Piloto na noite de ontem. Para disfarçar e agir livremente, o recheio dos bombons foi substituído por maconha. Até embrulhos e um isopor foram usados para enganar a polícia. Mas a criatividade não deu certo e a dupla de traficantes foi presa no momento em que vendia a mercadoria. As 2 mulheres vão responder por tráfico de drogas, podendo pegar até 10 anos de prisão. A polícia informou que elas são moradoras de Santa Maria e eram conhecidas pela venda dos doces com maconha. O flagrante foi feito em um bar da 410 Norte durante a Operação Lei e Ordem. O trabalho tem o objetivo de reprimir os crimes de tráfico de drogas em bares da região. O Detran também participou da ação, notificando 24 motoristas por estacionamento irregular.
Agora a gente fala sobre o G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Durante um rápido encontro com o presidente da França no Japão, Bolsonaro sinalizou que o Brasil vai continuar no Acordo do Clima de Paris. O presidente também se encontrou com o colega americano Donald Trump. E os detalhes estão chegando aqui no Band Cidade, ao vivo, agora com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Como é que foram esses papos aí do presidente Bolsonaro? Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a gente percebe a importância dessa viagem, né? Uma viagem muito importante para o Brasil, não só, obviamente, pela cúpula do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo, mas também por conta desses acordos, desses encontros bilaterais, muitas vezes informais. Então, ontem, por exemplo, houve uma reunião informal entre os chefes de Estado, os presidentes que compõem o BRICS também, um bloco muito importante, e os representantes, os presidentes, chefes de Estado, reafirmaram esse compromisso aí com a questão do clima, né, desse acordo aí de Paris. Ontem também o presidente Bolsonaro se reuniu com o presidente da França, e aí nós temos imagens desse encontro. Foi um encontro rápido, um encontro informal. Houve até um certo desencontro, porque na quarta-feira o governo brasileiro já havia confirmado esse encontro na agenda do presidente Bolsonaro. No entanto, o governo francês não havia confirmado. E aí o governo brasileiro chegou a dizer que estava cancelado esse encontro entre os dois, mas efetivamente teve um encontro rápido, durou ali cerca de 20 minutos, mas eles conversaram muito sobre a questão de acordos comerciais. A gente lembra aqui que o Brasil tenta afirmar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso foi conversado também neste encontro aí, e também sobre questões do meio ambiente, questões climáticas. No dia anterior, Macron havia dito o seguinte: olha, se o presidente brasileiro de fato não reafirmar esse acordo com relação ao acordo climático aí de Paris, nós não vamos fazer nenhum tipo de negociação com o Brasil. Então a gente percebe que há uma preocupação mundial com relação ao clima, com relação ao meio ambiente, e especialmente também dos países europeus. Por isso que o presidente brasileiro está reafirmando aí esse compromisso do Brasil e dizendo, olha, não há intenção da gente sair desse acordo que é tão importante para o mundo. O presidente Bolsonaro também se reuniu com o presidente norte-americano, Donald Trump. Nós temos também essas imagens aí. E aí foi uma conversa, vários assuntos aí na agenda, na pauta, como, por exemplo, as sanções aí com relação à Venezuela, a Cuba, e também, óbvio, acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos, que são acordos também muito importantes. Então, aí, Sérgio, a gente vai acompanhando essa viagem tão importante do presidente Bolsonaro, como a gente está vendo aí, ele se reunindo com chefes de Estado e efetivamente participando dessa cúpula, né? Comercialmente falando também muito importante. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, é importante essa viagem. Agora, uma coisa que chama atenção, aquele puxão de orelha que a chanceler alemã ia dar no presidente Bolsonaro, até agora nada, né? Principalmente depois que ele deu a retrucada antes, né? Nenhum chefe de governo, nenhum chefe de Estado pode pretender dar puxão de orelhas em chefes de governo de Estado de outro país, né? Se a chanceler alemã Angela Merkel fizer isso, ela vai ouvir o que não gostaria de ouvir do presidente Jair Bolsonaro, né? As duas, quando o Brasil foi presidido por Dilma Rousseff, já houve ali um certo estranhamento entre as duas, exatamente porque as duas têm essa característica, uma com aquela conhecida arrogância alemã, que é a Angela Merkel, e de outro lado, Dilma e o seu jeito búlgaro de ser. E elas não acabaram não se entendendo muito naquela ocasião, né? E agora ela vai ter pela frente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não é de levar desaforo para casa e vai ter que lembrar, por exemplo, que os alemães destruíram a Floresta Negra. Os alemães destruíram completamente as suas reservas ambientais. Não tem lições a dar ao Brasil, muito pelo contrário. O Brasil é o país que tem a maior área protegida do ponto de vista do meio ambiente, em cursos d'água, em matas, em florestas. Portanto, não há nada que possa, qualquer desses países, do ponto de vista de reparos, a fazer ao Brasil. Obra de emergência em viaduto da rodoviária vai atrasar uma outra obra já em andamento, a de melhorias no terminal. A gente explica melhor logo depois do intervalo. Já, já. O governo do Distrito Federal adiou a entrega das obras de melhorias da rodoviária do Plano Piloto. A previsão passou de julho para setembro. A mudança no cronograma foi causada pela interdição parcial da plataforma superior. O iminente risco de desabamento, claro, mudou as prioridades do GDF.
Tapumes, muita sujeira, barulho, fios e ferros expostos. Nesse canteiro de obras passam mais de 700 mil pessoas diariamente. Estamos falando da rodoviária do Plano Piloto, que há algum tempo passa por reformas. Coisa pública, você sabe como é que é, né? Só fica na enrolação. Já tem 15 anos mais ou menos que eu frequento aqui e toda vida essa rodoviária é uma bagunça. O Estado tem que se preocupar em resolver essas obras o mais rápido possível. Até o momento já foram concluídas as obras nas plataformas A, B, C, D2 e E. Outras, como a D1 e a F, continuam em andamento. Isso corresponde a mais ou menos 73% da obra. Mas os passageiros que passam pelo local reclamam da manutenção de serviços, como o elevador e a escada rolante. Quem tem dificuldades de acessibilidade sofre para se locomover no local. Já com 87 anos, né? Não é pouca coisa não. Eu moro aqui desde 59. E essa situação se repete há muito tempo? É, todo tempo assim. Mas o governo tem uma justificativa sobre o que tem acontecido com os elevadores e também com as escadas rolantes. O vandalismo influencia. Às vezes você termina uma parte de uma obra, quando passa uma semana você retorna, já levaram peças do banheiro, já danificaram as escadas rolantes, os elevadores. Essas obras deveriam terminar agora em julho. O valor de investimento é de 36 milhões de reais. Mas a interdição da plataforma superior do local vai fazer com que essa entrega demore ainda mais. Tudo indica que nós vamos ter que prorrogar o prazo um pouco mais, justamente por algumas interdições e algumas intervenções que nós vamos ter que fazer. E isso aí pode impactar na obra, né? A rodoviária do Plano Piloto, eu costumo dizer que é o seguinte, a rodoviária está para Brasília, assim como a Notre Dame está para a França. É uma das obras mais complexas do Brasil, é a rodoviária. A interdição da rodoviária foi o resultado de um laudo da Novacap que apontou fissuras estruturais. Por causa da interdição, desde ontem, o Detran está sinalizando as pistas. As ruas já foram pintadas para facilitar a orientação dos motoristas. Agentes de fiscalização se revezam durante o dia para que o fluxo de carros não se torne um caos. Nós temos mais de 30 equipes hoje disponíveis no Plano Piloto. Porém, especificamente para o evento aqui, nós temos 10 equipes. E as equipes estão disponibilizadas em pontos críticos que poderão ser alterados de acordo com a necessidade e melhoria da fluidez. A previsão é de que o trânsito volte à normalidade em 30 dias. A rodoviária é uma das 20 estruturas apontadas em um relatório do Tribunal de Contas feito em 2012 com a necessidade de reparos urgentes. Cláudio Humberto, tirando aí o exagero da Notre Dame Candanga, né? A gente entende que a prioridade agora, claro, é evitar um desabamento, mas não dá para prescindir dessas obras de melhorias, né? Não, de modo algum, né? É preciso recuperar, você vê que vexame, né? A plataforma superior da rodoviária escorada, ancorada, para não desabar, né? Eu sempre fico, não há um único dia, não houve nenhum único momento nos últimos anos que eu tenha passado por ali com certo receio, né? E quando eu vi, então, o laudo que foi elaborado pelo GDF sobre a situação da rodoviária, é de fato apavorante. Foi correta a decisão de interditar para fazer essas obras. Agora, elas precisam ser feitas o mais rápido possível, porque aquilo ali é não apenas o centro principal de Brasília, está no centro de Brasília. É o centro do mundo, né? Do mundo, quer dizer, do nosso mundo, do Brasil, né? O centro geográfico do Brasil está ali. Está ali, é a rodoviária do Plano Piloto. É um vexame que a gente enfrenta uma situação como essa, né? Tomara que agora os órgãos públicos aprendam a lição depois do desabamento do viaduto da Galeria dos Estados e agora com essa situação da rodoviária e tratem de fazer a manutenção adequada de pontos e viadutos aqui nesta cidade. Os outros 18 que estão naquele célebre relatório, né? Exatamente. Autoridades do Brasil e da Espanha investigam se o sargento preso em Sevilha com 39 quilos de cocaína já esteve envolvido em outras ações do tráfico internacional. A aeronáutica também apura se a mala com a droga passou por algum aparelho de raio-x aqui no Brasil. De acordo com as regras da Força Aérea, pessoas e bagagens que embarcam em voos presidenciais em bases aéreas militares
passam obrigatoriamente por raio-x em um procedimento similar ao de viagens comerciais em aeroportos. Voos de traslado, como os das equipes de apoio, também estão sujeitos a vistorias. Com o flagrante do transporte de droga dentro de um avião da Força Aérea Brasileira, as autoridades irão reforçar o esquema de segurança nas bases aéreas militares. Em entrevista coletiva, o ministro da Defesa afirmou que o caso é inadmissível e que o sargento preso na Espanha será julgado tanto no país europeu quanto pela Justiça Militar Brasileira. Esse lamentável caso é fato isolado no seio dos integrantes das Forças Armadas, que gozam dos mais elevados índices de credibilidade junto à população brasileira. Um inquérito militar sigiloso apura porque a mala com 39 quilos de cocaína que o sargento Manuel Silva Rodrigues carregava não foi submetida aos procedimentos de segurança. Todo mundo tem a sua mala revistada, inclusive nós, a do presidente da República, do ajudante de ordem. Vocês têm que entender é que esse sargento era da comissaria. Ele chega muito antes. Você não tem efetivo para manter todo o tempo um esquema de vigilância. Assim que desceu em Sevilha, na Espanha, a tripulação foi submetida a uma revista de rotina e a droga foi encontrada na bagagem de mão do militar. Segundo a Guarda Civil espanhola, os pacotes de cocaína eram a única coisa que havia na mala e não estavam sequer escondidos em meio a roupas. Esse fato, somado à quantidade da droga avaliada em cerca de 6 milhões de reais na Europa, indica que o militar brasileiro possivelmente não contava com a inspeção. As autoridades do Brasil e da Espanha agora investigam se o sargento, que já fez outras viagens oficiais para fora do país, já esteve envolvido em mais ações do tráfico internacional. Direto de Osaka, no Japão, onde participa do encontro do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a prisão do militar brasileiro em uma transmissão pela internet. Eu lamento esse elemento aí, que pelo que tudo parece, está há algum tempo envolvido nisso, que ninguém numa primeira viagem vai botar 39 quilos de entorpecente, e vamos investigar. Esse elemento integrou aí escalões semelhantes aos dois últimos governos que se passaram, e se Deus quiser a Polícia Federal, a nossa inteligência da aeronáutica, a Polícia Espanhola vai chegar naqueles que realmente interessam para a gente. Esse elemento aqui, se for o Brasil, é 30 anos de cadeia. Cláudio Humberto, realmente é de ficar com a pulga atrás da orelha, né? Eu já vi, você participou de muitas viagens, de muitas comitivas presidenciais. Todo mundo passa normalmente a mala ali no raio-x. Passa, mas o problema é que esse serviço, ao contrário do aeroporto regular, não funciona 24 horas por dia. Ele funciona no momento do embarque. No momento em que os passageiros vão embarcar, aí sim passa por esse procedimento. A base aérea de Brasília é uma unidade militar, é um quartel da Força Aérea Brasileira. Portanto, ali o acesso dos militares à base aérea é franqueado, é absolutamente normal, é a chegada de qualquer militar ao trabalho, né, quando ele chega na portaria, na entrada da base aérea. Eu fico imaginando que um sargento da Força Aérea Brasileira, que desde 2011 participa como taifeiro, né, como integrante da tripulação, participa de viagens nacionais e internacionais, inclusive de presidentes da República, como foi o caso dele, ele não tem nenhuma dificuldade de chegar na base aérea e entrar normalmente. Ainda mais ele que, pelo fato de ser um dos responsáveis pela comissaria, ele chega, como explicou o general Augusto Helena, ele chega muito antes de todo mundo. Ele tem que verificar se o pão do sanduíche está ali, o sanduíche que ele vai fazer. Aliás, ele tem que fazer antes mesmo de os passageiros embarcarem, ele tem que verificar a bebida, se as bebidas se estão, tem que fazer o café. Não é? Na época do governo Lula, a pessoa responsável por esse setor tinha que garantir 2 litros de uísque, era a exigência do presidente. Toda viagem tinha que ter, internacional, tinha que ter 2 litros de uísque lá à disposição de Sua Excelência. Então, o cara da comissaria verifica tudo isso, é por isso que ele chega muito antes. Por chegar muito antes, quando ele entra no avião... Né, ele entra e sai várias vezes do avião, entra e sai várias vezes e não passa por essa turma que faz a revista, né, que opera o raio-x, nem sequer começou a trabalhar ainda. Começa hoje o tradicional Festival do Japão, com apoio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A maior festa da cultura nipônica chega à 8ª edição no Parque da Cidade.
E é para lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Natália Pazzi. Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade, 8ª edição deste festival, que acontece de hoje até domingo e deve receber aí mais de 45 mil pessoas aqui no Parque da Cidade. A programação, ela conta com diversos shows de música japonesa, com exposições, artesanato e, é claro, né, muita gastronomia. O ingresso inteiro custa R$ 20 e a meia entrada apenas R$ 10. A abertura oficial acontece hoje às 4 horas da tarde, Sérgio. Obrigado, Natália. Nessa linha do almoço vai dando aquela fominha, vai faturar aí um sashimi e um sushi, né? Com certeza, Sérgio. Eu sou até suspeita para falar porque eu adoro a culinária japonesa. Certo, boa tarde para você também. Olha, e agora a gente chama de novo a Renata Dourado, que ela tem um recadinho importante para você. Se liga nessa dica, é sucesso que fala, né? Ou é futuro que fala? Já percebeu que as redes sociais têm uma linguagem própria? Pois é, o mundo muda e se a gente não evoluir junto, fica para trás. Por isso, o Uniceplac, que era Faciplac e evoluiu para Centro Universitário com nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para 25 cursos como Radiologia, Sistemas de Informação, Design de Interiores, Engenharia de Produção, Engenharia de Software e muitos outros. O Uniceplac tem uma das estruturas mais tops do Centro-Oeste, com 53 laboratórios, equipamentos de última geração e seus professores são altamente qualificados e em constante aprimoramento. Ingresse pelo vestibular agendado ou com sua nota do Enem. O importante é se atualizar como o Uniceplac, que tem mais de 32 anos de tradição e está em constante evolução. Inscreva-se uniceplac.edu.br ou ligue para 61 3035 3932. Então, hashtag Fica a Dica, evolua com o Uniceplac e se conecte agora com o seu futuro. A seguir, a dengue já matou 31 pessoas este ano aqui no DF. O Band Cidade volta daqui a pouco. A Terra Cap faz um plantão nesse fim de semana na administração de Vicente Pires para tirar dúvidas dos moradores do trecho 3 contemplados nos editais de venda direta dos últimos 3 anos, mas que ainda não tiveram as propostas habilitadas. O programa da Terra Cap começou em 2017 com o objetivo de regularizar a situação de milhares de famílias que vivem em imóveis sem escritura. Mas o processo ainda gera muitas dúvidas. Só ali no trecho 3 de Vicente Pires foram disponibilizados mais de 3 mil lotes. Mais de 90% dos moradores já apresentaram proposta de compra, mas existem quase 1.500 pendências de documentos, o que acaba travando a regularização. O plantão é só amanhã e domingo, de 9 às 5 da tarde, tá bom? Dengue, o número de pessoas que morreram por conta da doença subiu para 31. A Secretaria de Saúde confirmou mais 2 casos hoje. De janeiro para cá, foram mais de 30 mil pessoas com suspeita da doença. Mesmo assim, as tendas de hidratação espalhadas pelas cidades, com registros mais significativos, vão ser desmontadas neste fim de semana. Mais 2 pessoas morreram de dengue no Distrito Federal neste ano. Com isso, o número subiu para 31. Ainda, segundo o último boletim divulgado nesta manhã pela Secretaria de Saúde, foram notificados 35 mil casos da doença. 31 mil são suspeitos e são investigados. Deste total, 666 foram confirmados. Isso nos trouxe uma visão até mais realística da necessidade de estar intensificando, não só em áreas específicas, mas estar fazendo esse levantamento no DF inteiro e tentando fazer a contenção do inseto antes que isso se transforme numa endemia. Atualmente, a capital está com 7 tendas para a hidratação de pacientes com suspeita de dengue. Antes eram 10. As unidades no Varjão, Estrutural e São Sebastião foram desativadas. As outras vão funcionar até domingo. Porém, encerram nas tendas, mas continuam em todas as outras unidades de saúde do Distrito Federal. Mais uma novidade foi divulgada nesta sexta-feira. A partir de agora, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil vão
ampliar o trabalho preventivo nos focos de dengue. Serão reforçadas as visitas nas casas para orientar moradores. Olha, mande para cá os seus vídeos, tá? Aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí, 999-769204. A sua denúncia, o seu vídeo pode virar uma reportagem aqui no nosso jornal. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Chegam agora os donos da bola, Dani Pança, o grande Ramon e CJ, o rapaz que está se aproximando do Galo e se regenerando. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 12:30. Bom fim de semana. Tchau.